Essa semana eu enfrento, de vez em quando, não sei que se por conta da vida pastoral, né, a vida pastoral prática, porque é meio confuso, não, semântica, né, falar sobre vida pastoral, porque alguém pode crer que a vida pastoral é estar aqui em cima pregando nesse púlpito. E pregando nesse púlpito a gente consegue informar muita coisa. Mas são só informações. A vida pastoral mesmo é aquela que o pastor toca nas ovelhas, que está no meio das ovelhas, que dá a vida pelas ovelhas. E aí essa vida pastoral prática nos leva a conviver com pessoas, com gente, com situações, com demandas, né? Com situações que a gente não sabe como às vezes resolver, dependemos do Espírito Santo todo dia, toda hora. Mas tem um espírito que é costumeiro encontrar no meio dos encontros, no meio dos problemas, onde a gente vai resolver. Quando a gente chega no meio de famílias, de situações, de pessoas, pensa num espírito chato, nojento, que trabalha para destruir, que trabalha para vitimar, e que só é vencido pela fé em Cristo daquele que ouve. Entende? Eu sempre fico assim, com aquele confronto, e sempre penso com o Senhor sobre essa questão do trabalho do diabo na vida das pessoas. Porque, de um lado, eu vejo Jesus falar e nos dá autoridade para expulsar demônios. Então, ele fala, em meu nome, expelirão demônios. E aí, quando alguém está incorporado, quando alguém manifesta um espírito maligno, em nome de Jesus ele sai. Porque a autoridade não está no homem. A autoridade não está em quem ministra. A autoridade está no nome do Senhor. Amém? É no nome de Jesus. Ele falou, em meu nome expelirão demônios. Então, é no nome dele. É no nome daqueles que conhecem e usam esse nome com a autoridade que ele tem, que entende o que estão fazendo. E aí os demônios correm. Quando eles não correm, não saem, aí você pode dar um beliscãozinho no pseudo endemoniado, que ele vai falar, ai. Aí você fala assim, filho, não faz isso. Não inventa, não. Não é brincadeira, não, amados. Eu já encontrei alguns no meio do caminho, se fingindo de endemoniado. Como é que pode isso? Mas acontece. Tem gente que finge que está... Eu encontrei uma mulher que fingia que estava endemoniada para botar medo nos filhos. E era um trabalho louco. Acabava o grupo caseiro, a coroa caía endemoniada. Ela tinha umas filhas bonitas. E aí era eu e Solange, a missão de expulsar o demônio era sempre nossa. E todo mundo ia embora e a gente ficava lá naquela guerra, lá, e sai, não sai, e vai, e não vem, e sai e volta de novo. E tinha dia que eu pensava assim, oh meu Deus, vou para o grupo caseiro já meio triste. Será que ela vai? Chegava lá, ela estava, Jesus, vem mais trabalho. Mas eu era novo, eu era menudo. Eu era menudo assim ainda, fiote. Aí um dia o Franco estava no grupo caseiro assim, o Franco olhou assim, chegou perto da irmã assim no ouvido dela e falou assim, filha, faz isso não, isso é feio. Aí eu vou aprender uma nova maneira de expulsar demônio. Vai ver é isso, né? Não estou sabendo fazer direito. Aí o Franco, isso é feio, não faz isso não. Você está fazendo isso porque tu quer botar medo nas tuas filhas. Está fingindo que está endemoniado. Aí a mulher começou a chorar. E eu fiquei com uma raiva. Falei, eu vou dar uma banda nela. Vou dar uma banda nela. Não é possível que ela me fez ter esse trabalho todo, esses dias todos. E a mulher não estava endemoniada, não. É porque as filhas queriam ir para o baile. Naquela época era baile, né?
Tinha um tal de um circulador lá em Campo Grande. Quem é dessa época aí lá de Campo Grande, circulador? Ó, tem uma galera do circulador aí. E aí ela ficava botando medo nas filhas, que eu vou te pegar, que eu vou fazer, se estiver lá naquele baile. Que era para as filhas não irem para o circulador. Aí a que ponto chega alguém, né? Para poder fazer. Mas quando alguém está incorporado, a gente expulsa o demônio. Agora, Tiago deixa escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa interessante. Esse aí não expulsa. Esse aí não é uma incorporação, não é alguém que está endemoniado, incorporado, manifestado com o Espírito. Mas nem por isso quer dizer que o diabo não esteja ali tocando a vida, direcionando para onde você vai, influenciando, uma influência. E aí a única solução para esse não é chamar o pastor para orar e expulsar o demônio. E Tiago deixa isso bem claro, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora é algo que é uma luta nossa, é uma luta pessoal. E aí, nesse sujeitar e resistir, o que eu mais encontro no meio do caminho é um demônio da rejeição. Esse demônio é um demônio sem vergonha, porque ele não incorpora em ninguém. Ninguém se manifesta aí. Como é teu nome, demônio? Da rejeição. Nunca vi. Particularmente nunca vi. Talvez se eu fizer um curso lá na Universal, eu aprenda que existe um que aparece lá da rejeição. Eu, particularmente, nunca vi, mas encontro com ele na maioria das casas que eu visito, na maioria das pessoas que eu converso, na maioria dos problemas que eu encontro. Na hora do pastoreio, é alguém lutando, sem entender, sem saber, ou vivenciando a rejeição. É terrível isso. E aí eu me lembrei que um dia eu estava assistindo um Discovery Channel. Essa semana eu me lembrei disso. E eu vi uma história sobre os fazendeiros matando formiga. Não tem nada a ver com demônio, né? Mas cabeça de pastor é assim, tudo que ele olha, ele já liga a coisa, né? Ah, pode ser assim. Eu bem acredito que é. Porque os caras estavam falando sobre do que a formiga vive. Agora, parênteses para uma aula do Discovery Channel para você. A formiga, ela não pega tudo que ela acha pela frente e vai levando para o buraco para ela comer. Porque a formiga não é porco, né? Que come tudo que você bota lá lavagem. A formiga não. A formiga ela se alimenta de um fungo. Ela lá dentro do formigueiro tem um fungo. Então tudo que ela pega, ela leva para o fungo, ela bota no fungo para alimentar o fungo. E o fungo vai crescendo e ela se alimenta do fungo. O fungo cresce, ela bota alimento, ela vai se alimentando do fungo. Para matar a formiga, tem que matar o fungo. A única maneira de você acabar com o formigueiro é matando o fungo. Por isso que os remédios na fazenda, os caras estavam lá mostrando, eram granulados. Que a formiga pega, leva, chega lá, ela joga no fungo. Aí o fungo morre, ela morre de fome. Acabou. Acabou o exército da formiga porque matou aquilo que alimentava ela. E aí, quando eu olhei para esse episódio lá, na hora, assim, não sei, aí eu não posso falar para você que foi o Espírito Santo, mas na hora eu liguei, porque eu me lembrei que o diabo, lá no Éden, o Senhor falou que ele iria se alimentar do pó. Né? Nós somos feitos de pó, então pó é o quê? O pecado, a obra da carne é pó e é o que alimenta ele. É por isso que ele vive por perto, se alimentando dos pecados das pessoas.
E esse demônio da rejeição, ele cria rejeição porque ele se alimenta do retorno da pessoa que é rejeitada. Porque toda pessoa rejeitada, ela rejeita também. Todo aquele que se sente, tem complexo de rejeição, também rejeita as pessoas. Tem um espírito armado, não consegue confiar. A gente que tem complexo de rejeição não confia no amor de Deus, porque não confia no amor de ninguém. Nem dos homens e nem do Senhor. São pessoas que têm tendência à soberba, à ira, irritação, à grosseria, a desprezar pessoas. Entende? Tudo isso é fruto da rejeição. Toda pessoa que você vê que tem um espírito armado é uma pessoa que tem esse complexo, chamado complexo de rejeição. Porque se sentiu rejeitado de alguma forma e agora quer se proteger. Entende? Eu sempre comparo, mal comparando, mas é uma comparação que eu sempre faço, que é do cachorro atropelado. Você vê um cachorro na rua atropelado, você vai lá para ajudar ele, para levar para o veterinário, quando tu bota a mão nele, ele morde você. Por quê? Porque ele acha que você vai machucar ele, porque ele já está sentindo dor. Ele já foi atropelado. E ele acha que quando você vai pegar ele, vai fazer doer mais aquele problema dele, vai aumentar a dor. E aí ele já rejeita a tua ajuda. A pessoa que tem complexo de rejeição, ela é exatamente assim. Ela rejeita a ajuda, por quê? Porque dentro dela, ela está tão machucada e ferida, que ela acha que quem chegar vai ferir mais ainda. É difícil confiar em alguém, muito difícil. E aí esse espírito, ele age da seguinte forma: o dia que você confia em alguém, essa pessoa também vai te decepcionar. Ou também vai te abandonar. Ou também vai te rejeitar, e vai aumentando aquilo. Tem pessoas que chegam a suicídio. Essa semana eu vi uma moça falar que já tentou se matar. E eu fico olhando o quão sórdido e o quão nojento é esse círculo vicioso que a rejeição provoca na pessoa. Porque tem gente que se sente rejeitado por tudo. E não tem classe social não, amados. Não tem classe social não. Eu conheço gente conheci e conheço gente com classe, com nível social bom, que se sente rejeitado. É gente com dinheiro, sem dinheiro, gente com cultura, sem cultura, porque é um sentimento, é um espírito. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? É um espírito. Esse espírito, ele vitima famílias. E quando você vai olhando, você consegue ver que vem dos avós, dos pais, está nos filhos, e quando você encontra os netos, estão lá sofrendo com essa rejeição. Sofrendo. A rejeição é algo que assola a vida de muita gente, porque muita gente quer dar retorno da vida, retorno para os outros, quer mostrar alguma coisa para alguém porque se sente rejeitado, mas quer ser aceito. Aí quer ser aceito de qualquer forma, e aí leva para uma outra vertente da vida. Tem gente que para ser aceito faz qualquer coisa. É falso, hipócrita, superficial, porque quer ser aceito. Não é assim? A juventude de hoje, a adolescência, passa muito por isso. Os adolescentes, eles querem ser aceitos no seu clã, no seu clube, no meio em que vive. E aí, porque já tem um problema de rejeição, e começa a querer se parecer com os outros, ser diferente. É uma trama difícil de fazer, de você mexer, porque a única maneira de vencer é conhecer quem você de fato é. A única maneira de vencer é de fato olhar para o Senhor e saber o teu valor. A única maneira de vencer isso e de tirar esse espírito da tua vida é de fato o que Tiago falou: sujeitai-vos a Deus. Resistir
o diabo, e ele fugirá de vós. E resistir o diabo fala de você lutar com a tua mente, porque a tua mente fala uma coisa, você tem que falar, mas Deus fala outra. Mas Deus fala outra. Eu estava pensando nisso, nessa madrugada, e na tentação de Jesus, o diabo já quis colocar isso no coração do Senhor. Já era querendo colocar nele uma rejeição. Talvez sabedor, porque Jesus ia lá para a cruz, ele começou já no comecinho lá. E ele já questionava a paternidade dele, já falava assim, bom, se tu é filho de Deus, faz isso. Bom, se tu é filho de Deus, faz aquilo. E eu fiquei pensando, quanto crente hoje não vive nessa trama diabólica do se tu é filho de Deus? Porque se tu é filho de Deus, por que isso acontece com a tua vida? Se tu é filho de Deus, por que você não tem aquilo? Se tu é filho de Deus, por que isso aí daqui a pouco você acha que você está sendo rejeitado pelo próprio Deus? Nem Deus me quer. Aí, para o crente é pior ainda, quando ele olha assim e fala, cara, não sirvo nem para Deus, nem Deus me quer. Estou rejeitado. E a pior coisa que tem para o crente desviado é essa, porque o mundo não quer aceitar ele, e ele acha que Deus também não aceita ele, e fica sem lugar no mundo. Não estou lá fora, nem estou aqui dentro. Estou lá fora com a consciência de estar dentro. Deve ser uma loucura mesmo na mente. Por isso que eu cheguei num Pinel, Felipe Pinel, ali em Botafogo, fizemos um evento lá com as meninas dançantes. Foi a forma que a gente conseguiu entrar, era com música e dança. Eu falei, então vamos lá pregar o evangelho. E quando começamos a louvar, eu descobri que todos os internos louvando com a gente. Lembra disso, Raquel? A Raquel era pequenininha, dançava, era uma das dançantes. Aí tá os internos lá, tudo cantando louvor, chorando. Aí quando a gente sentou para de fato pastorear e conversar, 80% do que estavam ali desviado do evangelho. 80%. Todos desviados do evangelho. Falta de perdão, complexo de rejeição. Todo mundo lá, agarrado. A medicina tentando dar jeito naquilo que é espiritual. É a maior loucura. Isso aí é loucura. Não é estar interno que é loucura. Loucura é você olhar para isso. Você chegar lá e ver que os médicos que estão tratando não têm como fazer, não sabem o que estão fazendo. Eles só contêm a pessoa. Drogam, dopam a pessoa para ela não ter reações drásticas. E espero o tempo passar para ver o que acontece. Porque luto com coisas espirituais e não se resolve na medicina, não é patológico. É espiritual, está lá dentro do cerne, do ser. E aí, nesse dia que eu olhei para lá, eu fui vendo o quantas pessoas são vitimadas porque ignoram a forma que o diabo trabalha na vida de alguém. E nós temos que perceber isso. A Bíblia diz, Isaías 53, que Jesus ele era rejeitado pelos homens. O Senhor foi rejeitado, mas não teve complexo de rejeição. Foi rejeitado pelos seus. Diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Foi rejeitado pelos da sua família. A sua família rejeitou ele. Ele próprio falou assim, o profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Porque onde estava a família dele, de onde ele tinha nascido, foi exatamente onde ele foi rejeitado. Foi o lugar onde Jesus não fez muitos milagres. Foi na cidade dele. Quiseram lá, inclusive, apedrejá-lo. Levaram ele até um penhasco para apedrejá-lo, mas aí ele voltou, passou no meio de todo mundo e foi embora. O nosso Senhor conviveu com a rejeição. Mas não foi rejeitado porque ele tinha bem claro diante dele quem era ele. Ele sabia quem ele era. Daí, ele não teve nenhum complexo de lavar os pés dos discípulos,
que é um problema de quem é rejeitado. Quem é rejeitado também não serve ninguém, não gosta de servir. Só serve quando lhe agrada para ser aceito. Tu conhece gente assim? Tem gente que tu acha que é serviçal pra caramba. A gente tinha um irmão assim. Deixasse ele sozinho, ele fazia tudo. Ele estava lá no sítio, lá em Campo Grande. Se deixasse ele sozinho, ele pegava a máquina de capinar, capinava aquele sítio inteiro, 42 mil metros de área quadrada, sozinho. Mas se você pedisse para ele assim, tira aquela grama daquele cantinho ali, já dava ruim. Aí já está mandando em mim. Já está querendo ser maior do que eu. Já está me menosprezando. Eu faço para o Senhor. Não faço porque os homens me mandam. Tudo isso é complexo de rejeição, amado. Você até acha que a pessoa é serviçal, mas ela não é. Ela só é serviçal quando ela quer. Ela não sabe ser sujeita ao Senhor. Entende? Não sabe ser sujeita ao Senhor. Não sabe receber uma ordem. Isso tudo são problemas que assolam a gente. E que o diabo trabalha todo dia. Para nos manter longe do Senhor. Mas Jesus diz que lavou os pés dos discípulos. E o texto fala assim, quando Jesus pega a água e a toalha lá, e esse serviço era o serviço do menor servo, era aquele servo que não tinha serventia de nada. Aquele que não tinha nenhum talento para fazer nada, ele ficava lá para lavar os pés dos visitantes quando chegavam. Diz que sentou todo mundo, e deve ter ficado um olhando para a cara do outro, pensando assim, os discípulos, bom, quem é que vai ser o menor aí para lavar os pés? Quem vai ser o que o Senhor vai escolher assim, você aí? Mas aí o texto bíblico diz assim, Jesus sabendo quem ele era, da onde ele tinha vindo, e que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, pegou a toalha e a bacia e amou os seus até o fim. Lavou os pés deles. Quem tem certeza de quem é, não tem problema de lavar o pé de alguém. Porque não lida com complexo nenhum, de se achar menor, inferior, rejeitado. Não tem esse problema. Ele sabe muito bem quem ele é, para onde ele vai, e que o Pai entregou tudo nas mãos dele. Ele não precisa lutar para fazer nada. Compreende o que eu estou falando, amados? Sim ou não? Não luta, não se luta para fazer nada. E por isso Jesus, então, lavou os pés dos discípulos. Deu uma lição para todos nós. E aí a maneira de vencer esse complexo é fazendo isso, justamente o contrário daquilo que o teu coração fala. Sabendo quem você é, conhecendo quem você é. Entende isso? Precisamos lutar de maneira ferrenha contra esse espírito que quer vitimar pessoas, que leva a gente para longe, que leva a gente nem para querer mais no Senhor, que não consegue viver no meio de família. Complexado, amados, complexo de rejeição, rejeitado. Talvez você tenha sido rejeitado por alguém, ferido por alguém, nascido numa família complicada. Eu sempre gosto de conversar, quando eu converso com a galera que dá os seus discursos, né? Começa a falar para mim da sua vida. Não, mas eu sou assim, porque meu pai era assim, porque a minha vida foi assim. Aí eu vou ouvindo. Não acaba de falar, eu falo, agora deixa eu falar da minha vida. Deixa eu falar do meu pai. Deixa eu falar como é que foi. A pessoa fica até sem graça. Isso aí é fichinha. Isso aí não é nada. Mas não tenho a mesma neura que você tem. Conheci Jesus. Fui revelado do Senhor. Ele me revelou quem eu era. A revelação. Eu sei quem eu sirvo. Não preciso viver preso nisso aí.
Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? Esse é um espírito que nós temos que lutar contra ele. Resisti-lo de maneira até que ele fuja de você. Mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa entender qual foi o trabalho que o Senhor fez naquela cruz. Precisa entender por que Jesus morreu na cruz. Precisa entender. Eu falava isso agora com um pai que está longe e o filho não quis ficar perto dele. E ele já ia ser vitimado com isso. Porque ele já está lá, coração machucado, amargurado, e já criando também rejeição no filho. Quem não ficou com ele, eu conversando assim, eu falei, cara, esse caminho teu é errado. Porque você tem que mostrar para as pessoas que você ama ela, mesmo ela fazendo o contrário do que você crê, ou do que você esperava. Porque o amor não pede nada em troca. Não é assim? O amor não se ufana, não se ensoberbece, né? O amor não busca seu próprio interesse. E aí, como é que alguém pode crer no teu amor se você só ama ela quando é interessante para ela, quando você só faz o que ela quer, ou só faz o que agrada a ela? Na hora que alguém desagrada, a gente não tem que continuar amando? Não tem que deixar a porta aberta para o filho? Porque na hora que lá fora der ruim, vai dar. Ele tem que encontrar os teus braços. Ele tem que saber que na casa do pai tem lugar para ele. Não é assim? A parábola do filho pródigo não fala isso? O pai liberou o filho, mas não ficou lá esperando todo dia no caminho ele voltar? Coração aberto, esperançoso. É ou não é? Sim ou não? Eu estava lendo, é por isso que eu falei que eu estava com duas coisas no coração, porque eu estava lendo a história de Sansão. Eu sempre me lembro de Sansão. Sansão é um personagem, para mim, enigmático. Totalmente enigmático. Porque não era um homem espiritual, não era um profeta, não era um sacerdote, não veio para trazer palavra para o povo. Sansão é um dos heróis do tempo de Juízes, onde diz que o povo fazia o que bem entendia, vivia como bem o seu nariz apontava. E Deus colocou alguns homens que ele despontou no meio desse tempo dos Juízes, Jefté, Sansão, Gideão. São homens dessa época que Deus não levantou profetas, tinha homens que julgavam, eram juízes. Sansão foi um juiz que nasceu com uma missão. Ele tinha uma missão, destruir os filisteus. Deus falou, vou usar esse cara aí para destruir os filisteus. Separou ele desde o ventre. Desde o ventre. Aí alguém pode pensar que eu sou separado desde o ventre, que eu sou filho de crente. Quando eu nasci, meu pai me apresentou ao Senhor. Nasci dentro de uma casa cristã. Mas o Senhor nos separa desde o ventre para conhecê-lo, porque Ele diz que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Amém? O fato de você estar aqui hoje, de alguém estar falando de Jesus para você, de você ter alguma revelação, é porque antes da fundação do mundo, o Senhor já te escolheu. Ele já escolheu você. Se você pedir para que eu te explique isso, eu não vou saber te explicar, não. Porque existe uma controvérsia aí, uma história, uns acreditam na predestinação, eu não creio nela. Entende? Mas a Bíblia me garante que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ter sido criado, Deus já tinha planejado a minha vida, a tua. Nós não somos frutos do acaso. Nenhum de nós é fruto do acaso. Sansão também não foi. Ele nasceu com uma missão, nasceu para ser separado de Deus, e ele tinha uma experiência com Deus. E aí isso aí é o que me chama a atenção em Sansão. Por quê? Porque nós que estamos aqui, tanto eu quanto você, nós
conhecemos Deus, ouvimos falar de Deus e temos experiências com Deus. É muito difícil se manter cheio do Espírito Santo, é ou não é? A gente luta contra a nossa humanidade. Nós temos que nos esforçar para se manter focado. É um esforço humano. Nós temos que nos esforçar para orar. Nós temos que nos esforçar para orar. Por quê? Porque não é algo prazeroso para a gente. Não é. E se alguém falar que é mentira. Pode crer que está mentindo. Eu tenho o maior prazer. Não, amados. Tem gente que se esforça, prioriza, focaliza, determina na sua vida, mas que é natural do ser humano, não é, porque Paulo diz que o espírito ele milita contra a carne contra o espírito, porque um se opõe ao outro. É uma luta, é uma guerra, porque a carne não quer nada que é do espírito. Não é assim? Tem alguém em carne aqui? Hein? Alguém de carne e osso aí, humano? Amém? Então, se você é humano de carne e osso, você está nessa luta que eu estou falando como eu estou. Vivo nela. Que se não priorizar, distrai. Se não priorizar, se perde. Se não tiver determinação, vai embora. Porque tem a nossa contrapartida, o nosso esforço tem que existir. Amém? Eu tenho que querer o Senhor. Se quiseres, se você me ouvir e me quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Mas tem que querer. E aí quem quer busca, quem quer se esforça, quem quer vai atrás, quem quer determina, quem quer paga o preço, se compromete. Não é assim? Se compromete. Às vezes nós vemos pessoas que despontam com graça, com sabedoria, que vão longe. Você olha assim, você não sabe o caminho que ela fez para chegar lá. Não sabe. Porque a salvação é de graça, mas a unção custa caro. A unção tem preço. A unção tem dedicação de esforço. Amém? Então, Sansão, ele era carne. Ele tinha experiências com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre Sansão. Ele vinha sobre Sansão. E dava a ele uma força que homem nenhum teve sobre a terra. Nenhum. Arno Schwarzenegger, sei lá como é que chama o cara. Arnaldo Schwarzenegger. Rambo. Esses caras mais fortes que você viu por aí, não chega, fichinha, não chega aos pés desse cara, Sansão. A Bíblia não diz que ele era forte, que ele era gordinho como o boi, ou que ele era musculoso como... tinha força no braço, músculo como o Luciano, o Diego. A Bíblia não diz se ele era alto, baixo. Não era não, amados. O Espírito Santo vinha sobre ele, dava para ele um poder dele abrir um leão no meio, com as mãos. Dele matar 1000 homens com uma queixada de jumento, de bode lá. 1000 homens com uma queixada de jumento. Era uma máquina de guerra. Sozinho. Mas era porque o Espírito Santo vinha sobre ele. E pode vir, a gente canta. Pois contigo saltarei muralhas. E aí? E também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Porque com o Espírito Santo nós saltamos muralhas, nós vencemos exércitos, tapamos a boca dos leões, amém? Tiramos força na fraqueza. O Espírito Santo, ele produz tudo em nós. Ele é a força capacitadora de Deus para qualquer situação. Para qualquer situação. A hora que você clama, que você busca, você encontra. Na hora. Na hora que alguém se arrepende e clama ao Senhor, ele fala, eis-me aqui. É impressionante a força que o Espírito Santo pode proporcionar a qualquer um de nós. A sabedoria que ele pode nos dar. Porque existe sabedoria humana, mas existe a sabedoria de Deus. Ela vem do Senhor. Tiago também fala isso. Se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá o quê? Deliberadamente. Ele não faz uma prova para você passar para poder receber ou não. Se você pedir, ele vai te dar. Porque é o interesse dele de te dar. Amém?
Sansão era esse cara que o Espírito Santo vinha sobre ele e usava ele de forma poderosa, poderosíssima. Porém, amados, Sansão, ele quebrou os votos dele com Deus, ele se perdeu no meio do caminho. Ele foi chamado para ser príncipe e se tornou um palhaço, cego, porque ele perdeu a caminhada com Deus, ele não se importou com a fonte da força dele. A fonte de força, de vida, de graça dele, que era o Espírito Santo, que era o Senhor, ele não deu valor a isso, ele não priorizou, ele priorizou aquilo que ele poderia fazer através do Espírito Santo. E diz que Sansão caiu. Juízes 16, acho que 16, 15 começa a história, quando ele desnuda o coração, ele foi vencido por Dalila. Ele foi vencido por uma mulher. Um homem tão forte, um homem tão poderoso, um homem que vinha sobre ele um poder que fazia com que ele destruísse exércitos, ele se rende aos joelhos de uma mulher. Ele se rende aos caprichos de uma mulher. Ele se rende ao apelo de uma mulher. Ele se rende, como nós nos rendemos, amados, a um apelo de alguém, a um capricho de alguém, a um desejo do nosso coração, a uma vontade de fazer alguma coisa na nossa carne, nós nos rendemos. E foi nessa hora, que foi a hora mais crucial de Sansão, porque ele vinha quebrando alguns votos já. Ele já tinha o voto de Sansão do nazireado, importava em ele não tocar no morto, e não beber bebida forte, em não passar navalha sobre a sua cabeça. Havia jeito para isso, havia uma maneira de fazer isso é importante falar para você, porque o voto de Sansão poderia ser quebrado? Poderia, mas a força dele não estava no cabelo dele. Você sabe o que o cabelo de Sansão falava, dizia? Porque Deus coloca sinais na gente, né? Coloca sinais na gente. Então, o cabelo de Sansão mostrava quanto tempo ele era santo, quanto tempo ele era separado. Porque, pelo tamanho do cabelo dele, era o tempo que ele tinha do voto do nazireado. Entende isso? Era o tempo do voto dele. Se acontecesse dele transgredir o voto dele, ele tinha um monte de coisa para fazer. Ele tinha que ir até o sacerdote, ele tinha que dar uma oferta, a oferta das rolinhas, tinha que depois matar um cordeiro sem defeito, depois ele tinha que ficar na porta da casa dele, da família dele, aí raspavam a cabeça dele, porque ele quebrou o voto dele, então aquele cabelo dele já não, o voto já tinha ido. Então raspava a cabeça dele e ele retornava o voto dele. Se a gente transferir isso para a gente, é mais ou menos assim, se você erra, se você quebra os teus votos, se você quebra os teus princípios, o Espírito Santo depois também deixa para você caminhos para você fazer. Você tem que confessar o teu pecado, você tem que ir diante das pessoas que cuidam de você, você tem que falar do teu pecado publicamente, talvez ser disciplinado para você retomar os teus votos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sansão, porém, ele transgrediu os votos deles e ficou calado. Diz que ele não falou para ninguém, nem para o pai dele, nem para a mãe dele, ele ficou quietinho, ele ocultou o pecado dele. E aí, no dia que o coração dele se entregou, porque a entrega dele foi aí, ele se entregou. Ele foi tão molestado para que alguém falasse, para que ele revelasse o segredo dele, que ele acabou que ele se entregou. Amados, quantas pessoas eu conheço desviado porque se entregaram ao pecado, porque desistiram de lutar, porque não resistiram aos apelos do mundo, porque não resistiram os apelos da própria carne, do próprio coração, e se entregaram, desnudaram o coração, se revelaram quem não queria ser, e aí caíram na mesma armadilha que Sansão caiu, porque no dia que ele se entregou, e a palavra diz exatamente isso, amado. Depois, se você quiser, você pode ler lá, eu só estou correndo por causa do nosso horário. Você pode ler lá depois. A história de Sansão está em Juízes 14, 15 e 16. Se você ler nesse capítulo 16, que é o que eu estou te falando, que é o episódio dele com Dalila, você vai ver que ele, nessa hora, por ser importunado, ele entregou totalmente o coração dele a Dalila. Ele desnudou totalmente o coração, se deitou no joelho dela, dormiu, é aquele sono
não é da indolência, é o sono do pecado. Dormiu. O pecado, ele nos tira da realidade. E aí Sansão dormiu. E quando ele acordou com um grito. Ele acordou com um grito de Dalila falando para ele assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele já tinha ouvido isso algumas vezes, amados. E de todas as vezes que ele ouviu e despertou, Deus livrou ele. Deus livrou. Quantos de nós já fomos despertados num pecado? Quantos? Quantos de nós já estávamos andando para o erro, inebriados no nosso coração, e aí o Espírito Santo de repente te dá um chacoalha, alguém fala alguma coisa, alguma situação acontece, você se levanta e não, esse não é o caminho. E aí Deus te dá um livramento. Quantos já passaram esse livramento do Senhor? É fantástico isso, né? É ou não é? Meu filho, uma vez eu falei isso com ele. Qual filho, né? Acho que foi o netinho. São muitos filhos. Falei, cara, quanto livramento Deus já te deu, já te despertou, já te tirou você de rolo, de caminhos ruins, porque o Espírito Santo faz isso. Ele nos livra na hora H. Na hora H. Porém, Sansão não contava com uma coisa. Diz que ele levantou, quando ouviu esse grito, ele pensou na sua mente: eu vou me livrar como eu fiz das outras vezes. A nossa mente é algo fantástico. Não tem nada que explique a mente humana. Estão aí tentando hoje fazer a inteligência artificial. Mas nunca vai se comparar 1% do que a tua mente é. Teu psique, a tua alma. Nunca vai se comparar isso, a inteligência humana. Aquilo que Deus faz. A nossa mente ela é fantástica. Por quê? Porque ela grava, ela tem um HD enorme. Alguns têm maior, né? O Gil não tem não, né? Alguns têm um HDzão maior, outros já estão na tecnologia. O HD é pequenininho, mas já cabe mais gigabytes, terabytes neles, né? Mas a nossa mente, segundo o cara que é cientista da mente, aí, o Augusto Cury, diz que ela não deleta nada. É impossível se apagar alguma coisa da tua mente. Ela não tem um botão de delete. Ela não deleta nada, ela fica na mente. E aí ele até aconselha que algumas coisas na nossa vida nós temos que reeditar. Isso aí a gente pode fazer. Reescrever. Então, a mente ela tem essa capacidade. Nós temos experiências com Deus, conhecemos as coisas do Senhor, conhecemos a palavra, entende? Temos o Espírito Santo em nós, eu não conheço nenhum desviado que se afastou do Senhor, que, por exemplo, fala em línguas estranhas, que deixou ele falar, perdeu o dom. Eu não conheço nenhum. Porque na hora que orar, o dom se manifesta. Porque diz que aquilo que Deus te dá é irrevogável. Ele não te toma mais. Ele te deu, é teu. Deus não é igual ao homem, não. Que desmancha o noivado, vai lá buscar os presentes meus. Que é teu, que é meu. Deus não faz assim, não. Ele deu, é teu. É teu, é irrevogável, ele não toma mais. E a nossa mente registra isso. O que a nossa mente não registra, não fica lá marcado, é a presença do Espírito Santo em nós. Não tem esse medidor na mente, porque não é na mente. Deus não é alcançado pela mente, ele é alcançado pelo Espírito. Amém? Ninguém conhece Deus, ninguém toca a Deus, entende Deus pela sabedoria humana, pela mente, é pelo Espírito, é pela fé. É por isso que quando Jesus fala que do teu interior fluiria um rio de água viva, porque é do interior, não é da cabeça. Não é da mente, a mente humana não serve para nada. É por isso que Paulo fala, eu estive entre vocês
não foi com palavras de sabedoria humana, mas foi com demonstração de poder. Entende isso? Porque a sabedoria humana vem da mente. A mente, ela registra, mas você pode ter na tua mente um registro falso. E Sansão tinha esse registro falso. Ele falou assim, eu vou me livrar como eu me livrei das outras vezes, aí vírgula. Essa vírgula faz toda a diferença. Porém, o Espírito do Senhor se apartou dele. E ele não percebeu. Ele não percebeu. Ele não viu. Não tem um medidor para saber quando o Espírito Santo se aparta ou não de você. Não tem. E aí Sansão ficou cego. Não teve mais o poder, porque ele não ficou fraco não, tá, amado? Os músculos. O poder de Deus não veio mais sobre ele, do Espírito Santo. Virou bobo da corte. Quando eles queriam se divertir, os inimigos dele chamavam ele. Eu lembro que um dia eu passei em Campo Grande e vi uma irmã desviada. Tinha uma padaria na antiga Rio São Paulo, uma padaria de esquina, que começou a botar um pagode, na época era o pagode, que estava na moda, né? Aquela boca desdentada que eu beijava. Era os pagodes da época. E eu vim passando assim para ir para casa, assim, quando olhei assim, pensa numa cena deprimente, que é quando você passa num lugar desse, tem um botequim de rua, com um monte de gente bebendo, e uns bebum lá dançando com as mulheres lá, na calçada. E tu olha assim, fala, meu Deus, que coisa mais sem graça, né? Mas quando eu olhei, tinha uma irmã desviada lá. Estava lá no... E quando eu passei e olhei, eu lembrei exatamente desse texto de Sansão. Falei, nasceu para ser princesa, se tornou boba da corte. Está lá alegrando o diabo. Está lá dançando para o diabo se alegrar com ela. Está lá sim. E tem uma outra coisa que Sansão fez, foi ficar trabalhando como um animal. Botaram ele para rodar um moinho. E também é interessante isso. Porque, amados, que a vida sem o Espírito Santo, ela te leva a não ir para lugar nenhum. A vida fica penosa, trabalhosa, sofrida e andando em círculo, porque Sansão ficava rodando o moinho assim, ó, agarrado no moinho lá. Parecia o povo no deserto, rodando. Está indo para onde, irmão? Estou indo. Como é que está a vida? Estou indo. Mas para onde? Para lugar nenhum, estou rodando em círculo. Porque no deserto foi 40 anos rodando. Sansão também estava rodando no mesmo lugar, não tinha para onde ir, não. O tempo passa, está rodando, mas está indo para onde? Lugar nenhum. Só cansaço, enfado, depressão, e aí complexo de rejeição. Porque agora se sente rejeitado por Deus. Agora a pergunta que não cala é: onde está Deus, que não ouve a minha oração? Onde está Deus com as suas promessas? Porque a mente lembra das promessas do Senhor, lembra ou não lembra? Aonde estão as promessas do Senhor? Também não tem. Mas eu quero falar sobre esse tempo, o tempo da rejeição. Porque nesse tempo da rejeição, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. É por isso que a gente confunde. Acha que a força estava no cabelo, né? O cabelo de Sansão começou a crescer, mas não, é porque ele começou a se voltar para Deus e orar ao Senhor.
Ele começou a ver os erros dele, começou a se arrepender. Ele começou a refazer os votos dele com o Senhor. E a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer porque Deus começou a contar o voto novamente. Deus abriu o cronômetro de novo, começou a contar o voto de novo. Começou a dar aquele tempo para Sansão como um tempo de arrependimento. Um tempo de arrependimento. Um tempo para retomada com o Espírito Santo. Um tempo para ser cheio novamente. Um tempo para poder falar com Deus e se arrepender, para que o Espírito Santo pudesse novamente agir com poder sobre ele. E aí diz a história bíblica que os feitos de Sansão, no seu último feito, na sua última morte, foi maior do que todos os que ele fez durante a sua vida. E aí, se você vencer essa tua rejeição aí, se você vencer esse tempo se separando para o Senhor, se você vencer esse tempo chamando o Senhor à paternidade dele, se você passar esse tempo se santificando para ele, falando, Senhor, não importa o que aconteça, eu estou rodando aqui nesse moinho, Senhor, mas que esse tempo seja contado contigo, que tu me dê oportunidade de novo, que o teu Espírito possa me encher novamente, que eu possa te servir como eu já te servi antes, que eu possa ser usado como eu fui usado antes. Senhor, que os meus inimigos sejam vingados, Senhor, aqueles que me trouxeram aqui, esses espíritos que me fizeram me desviar de Ti, Senhor, tocar em mim novamente, eles vão ver o que é bom para a tosse, Senhor, porque eles vão encontrar de novo a Tua presença em mim. E aí foi nessa oração, nesse rodar do moinho de Sansão, que o cabelo de Sansão cresceu, amados. E foi aí que Deus de novo encheu ele de poder. Você entende o que eu estou falando? Amém? Eu acredito que hoje é um dia de oportunidade. Eu acredito que Deus hoje quer restaurar alguns corações nessa manhã. Alguns corações. Eu falava ontem, uma irmã me contou uns sonhos de madrugada, de noite. E eu achei muito interessante um sonho que ela me contou. Porque o sonho apontava para essa divisão da mente e do espírito. Porque tem pecados que a gente comete e sabe o que fazer. Porque a nossa mente sabe o que fazer. Não sabe? Você errou. Aí quem já conhece, quem já está aqui andando no nosso meio aqui, já é discipulado, já sabe como é que a coisa toca, já sabe o que fazer. Bom, tenho que pedir perdão, tenho que confessar o meu pecado. Talvez o teu pecado vá a público, dependendo da instância que ele esteja. Eu tenho que fazer os meus caminhos. E aí você faz os caminhos. Mas você está andando no teu psique ainda. E aí o sonho da irmã apontava para isso. Eu olhei para ela e falei assim, você já parou e falou com o Senhor? Pediu perdão para Ele? Porque Davi, no Salmo 51, ele fala assim, contra ti, somente contra ti pequei. Apaga os meus pecados, anula as minhas transgressões, não retira de mim o teu espírito, renova a minha unção. Davi vai ao Senhor, a fonte de tudo. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer, o arrependimento, é com o Senhor, é falar com Ele, ser sincero com Ele. Sansão teve esse tempo de sinceridade com Deus. E quando eu falei isso para a irmã ontem, eu fiquei surpreso, que ela falou assim, é verdade. Com Deus a gente nunca falei. Mas olha, fui disciplinada, fui exposta, pedi perdão, mas eu nunca parei para falar com Deus assim, Senhor, perdoa o meu desvio, renova a minha vida. Porque isso fala de intimidade com Deus. O Senhor está nos chamando nesses dias de volta para Ele.
E nós temos que sair, amados, daquilo que a nossa mente alcança e alcançar exatamente o que é do Espírito. Entende? Nós temos passos que são humanos? Temos. Temos que fazê-los? Temos. Mas nós temos também que consertar o nosso altar com o Senhor. Temos que ter um papo de intimidade sério com Ele, falar para Ele o quanto a gente precisa dEle. Porque a obra que a gente está não é humana. Essa obra que nós vivemos, ela não é humana. Ela é espiritual, ela precisa ser espiritual. Porque dá para fazer ela humana. Dá. Tem um monte de gente fazendo na carne. Mas nós queremos fazer no Espírito. E a obra que Deus quer fazer na tua vida, ela é espiritual. Ela não é carnal. Amém? Entende o que eu falo? Sim ou não? Então, eu queria encerrar esse tempo hoje orando, mas orando contigo. Orando contigo que quer fazer hoje aqui um altar de arrependimento. Mas não é com os homens. Não é com a gente, não é comigo. É com o Senhor. Eu quero te dar essa oportunidade hoje de se voltar para o Senhor e falar com Ele. Mas falar para pedir perdão, com coração sincero, dos teus pecados. De clamar para Ele que essa rejeição saia do teu coração. De falar para Ele que precisamos nos sujeitar a Ele para que esse Espírito nos abandone. E a força para fazer isso vem dEle. Entende? Vem dEle. Mas eu não posso fazer por você. Eu só posso fazer por mim. Compreende o que eu falo? Eu posso hoje aqui me ajoelhar e falar com o Senhor por mim. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas eu não posso fazer isso por você, porque é sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma decisão pessoal do coração. Vamos ficar de pé? Talvez você queira ver uma experiência espiritual na tua vida. Algo que possa ser de Deus, do Senhor, não humana. E eu não acredito que esse é o começo de tudo. É quando buscamos ao Senhor. Amém? Quem quer orar? Quem quer orar sobre isso? Quem quer ficar livre disso? Vem para cá. Vem para cá. Vamos fazer essa oração juntos. Porque eu preciso todo dia disso. Eu preciso todo dia me lembrar de quem eu sou. Eu preciso todo dia me lembrar de que o Senhor me chamou. Eu preciso todo dia me lembrar do poder dEle sobre a minha vida. Eu preciso colocar todo dia esse sentimento, esse espírito para correr de perto de mim. Que todo dia me desafia perguntando, tu não é filho de Deus, tu não é filho de Deus, tu não é filho de Deus. Talvez Sansão tivesse assim também perguntando, Senhor, cadê a tua promessa que eu ia destruir esse povo, agora eu sou escravo dele. Estou cego, como é que eu vou destruir alguém se eu não enxergo ninguém? Talvez na manhã desse dia o Senhor esteja falando contigo, ainda tem 2 pilastras onde você pode se escorar. E são nessas 2 pilastras que eu vou cumprir o meu propósito na tua vida. Vem com inteireza de coração, amados. Vem e faz a oração de Davi. Faz a oração de Davi. Eu vou te ajudar nessa oração.
Vou te falar o que Davi falou. Davi falou assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que tu és justificado em falares e inculpável em julgares. Ah, Senhor, eis que deseja que a verdade esteja no íntimo, faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde, Senhor, o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável, inabalável, reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ah, Senhor, então eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Porque tu não se comprases com sacrifício, Senhor. Se tu tivesse prazer em sacrifício, eu ia te oferecer holocausto. Mas o sacrifício para ti é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Tu jamais despreza, Deus. Tu jamais despreza, Senhor, o coração contrito. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Fala com ele. Fala com ele porque ele está aqui. Abre os teus lábios para falar com ele, porque ele te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui porque ele quer ouvir a tua voz, o teu arrependimento. Ele está te dando uma oportunidade de refazer a tua vida, de restaurar a tua vida. Hoje esse espírito de rejeição vai cair da tua vida. Vai fugir de você. Você jamais será rejeitado. O Senhor falou que ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, Ele te acolherá. Ele jamais te deixará. É Ele que fala: não temas, porque eu sou contigo. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. É Ele que diz: não tema, ó bichinho de Jacó, porque eu te escolhi, eu te remi. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que tem a fonte inesgotável de vida. Vem. Vem, amado.